Boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece, me chamo Fábia, mas para os íntimos irmãos é Fá. Ou Corinthians, quem preferir assim. Que alegria, meu coração se alegra no Senhor por poder estar aqui hoje compartilhando com vocês o quão grande é o amor de Deus por nós. E poder trazer um pouco da minha história, do meu testemunho, da minha caminhada com o Senhor. Como eu disse, me chamo Fábia, eu estou aqui no ministério um pouco mais de 7 anos e tenho caminhado aí junto com o pastor, com a Jana, com a célula, e eu me alegro muito mesmo. Hoje meu coração está muito, muito alegre no Senhor pela essa oportunidade. Mas para esse sorriso estar aqui hoje, assim, de orelha a orelha, rolaram algumas lágrimas. Teve algumas situações, e é essas situações que agora eu passo a compartilhar com vocês. Eu venho de uma família linda, mamãe, papai e 5 filhos. Sou a caçula com o meu irmão gêmeos, o Fábio. Somos os bebês da casa. Mas a minha gestação, ela não foi recebida assim com muita alegria. Uau, vai vir neném. Não, foi, mais neném? Foi assim. Começou assim a minha concepção. Minha mãe tinha tido uma gestação delicada, já questão de saúde do meu irmão do meio, e aí fez uma laqueadura por questões de saúde. Isso há 31 anos atrás. E quando ela suspeitou da gravidez, retornando ao médico, ele falou: impossível, você está grávida, eu te operei. Ela: eu estou com sintomas, eu estou grávida. Ele: não é possível. E ele insistiu. E aí, feitos os exames, constatou a gravidez dessa bênção que está adiante de vocês. E aí foi aquela mistura de sentimentos, alegria e preocupação, felicidade, mais preocupação, né? E agora, como que vai ser? Quando a minha mãe soube da gravidez, ela já ficou no hospital. Foi uma gravidez de muito risco, ela teve complicações nessa gravidez. Eu sou prematura, nasci ali de 8 meses, e como ela brinca, ela 3 meses no hospital, 1 semana em casa com os filhos, por causa dessas complicações. E aí ela pegou e meu pai trabalhava fora, e meu pai, quando ela deu a notícia para ele, ele falou: melhor mais um do que menos um. E com o passar do tempo, ele descobriu que era melhor mais 2 do que nenhum, não é mesmo? E aí ele teve essa notícia, que eram 2. E nesse período, ela teve muitas emoções. E nós, ainda no ventre da nossa mãe, nós recebemos essas emoções também, nós sentimos essas emoções. E uma delas, ela pensou: vou tirar minha vida, levar todo mundo comigo. Como que vai ser? Como eu disse para vocês, era muita preocupação. Ela falou: como vai ser 5 crianças, meu marido trabalhando fora, como que eu vou dar conta? E aí a gestação foi indo nesse dilema: vai, não vai, vai, não vai. E para honra e glória nós nascemos. Um menino, uma menina, que era alegria, os bebezinhos. Quando eu nasci, o meu irmão do meio tinha por volta de 1 ano e 5 meses, se não me falha a memória. Então, era um bebê e mais 2 bebês. E meu pai continuava a trabalhar fora. E a minha história com Cristo começa ali aos 22 dias de vida, aproximadamente, quando uma vizinha convidou ela para ir a um culto doméstico. Naquele período, não sei se nomeava como célula, mas é no aspecto de uma célula. E minha mãe teve o contato dela com Jesus. E nessa ocasião, a minha mãe estava enferma na coluna, já tinha algumas complicações na coluna dela. Ela relata que quando ela ia me trocar, ela tinha que apoiar os bebês na mesa, que era uma altura melhor, para não machucá-la. Imagina, você cuidar de 2 bebês, fora da casa, com dor. E ela foi, a vizinha convidou, e ela foi. E chegando lá, Deus já tinha marcado ali
um novo começo para a nossa família. Mal sabia ela que Deus, ó, pegou ela. E aí o Senhor chamou minha mãe, né? E ela recebeu a cura naquela noite, né? Oraram para ela naquela célula e ela recebeu a cura. E aí ela passou a caminhar com Jesus. E foi se passando os anos. Ela foi conhecendo mais Jesus, foi levando os filhos para a igreja. A gente ia para a escolinha dominical, ia para os cultos, e meu pai trabalhando fora. Lembre dessa informação. E ela foi lá cuidando dos filhos. E aí tudo ia muito lindo, muito bem, para a glória de Deus. Nadir aceitou Jesus, os filhos estão na presença e Satanás se vergonha. Ele chegou. E aí a minha história começa a mudar um pouquinho, ali aproximadamente dos 6 anos, 6 para 7 anos. Quando uma pessoa próxima, um amigo da família, não tão bem intencionado, digamos assim, ele me tocou. Eu era uma criança, uma menininha linda, não tenho muitas fotos, mas eu era linda, viu, gente? Era linda. Agora sou maravilhosa. E aí, ali na primeira infância, eu tive esse contato e eu sofri um abuso sexual. Ali começou um dilema na minha vida. Eu ainda muito novinha, não tinha malícia, né, ainda na inocência de uma criança, e eu sofri o abuso sexual de uma pessoa muito próxima da família. E eu recordo pouco disso, mas foi algo que me marcou, foi algo que gerou dor em mim. E Satanás, desde então, ele tenta usar isso na minha identidade. Ele tenta afirmar que eu não sou amada. Ele tenta afirmar que eu sou rejeitada, que eu não fui programada, que eu não fui esperada. Mas hoje eu sei que eu fui por Deus. Que antes mesmo da fundação deste mundo, Ele já sonhava comigo. E aí, quando foi passando os tempos, uma pessoa da família, ela percebeu e denunciou o abusador. Eu tinha ali entre 6 e 7 anos. Mas não aconteceu uma única vez. Teve vários episódios. E eu sofri abusos de pessoas mais próximas, até mesmo de um familiar, pessoas de confiança, que conhecia a rotina da minha casa, os horários, sabia do que eu gostava. E Deus, e ainda na infância, ali dos meus 6 até os meus 11 anos, eu sofri abusos sexuais. Vocês sabem aqui o que é um abuso sexual? É aquele toque involuntário, quando você é forçado, quando você é exposto a algo que você não é, quando você não concorda com aquilo. Eu era uma criança inocente, dos meus 6 até os meus 11 anos, eu sofri abusos, toques involuntários, que eu não aprovava, eu não aceitava, mas eu não sabia me defender. Eu não sabia como pedir ajuda, não sabia como pronunciar. E Satanás, ele começou a minar meu coração. Porque eu ia na igreja, vocês lembram? Que com 22 dias, minha mãe aceitou Jesus, o Salvador. E o que estava acontecendo comigo? Cadê esse Jesus que veio para me salvar? Com 11 para 12 anos, eu comecei a pensar nisso. Quando um homem mais velho se aproximava de mim, eu compartilho com vocês que eu não gostava de lugares públicos. Eu não gostava. Hoje eu sou essa pessoa, cheguei, mas antes não. Eu gostava de ficar retraída no canto, porque todas as vezes que eu me aproximava em lugares públicos, eu me via exposta a homens mais velhos tentando me tocar, elogiando minha beleza, elogiando o meu corpo, tentando tocar minhas partes íntimas, sempre muito sutil, porque Satanás ele é sutil antes de nos atacar. E aí eu comecei a me esquivar, comecei a olhar para homens com raiva. Falei, cara, como assim? O homem é para amar e proteger a mulher e o homem está me fazendo mal. O homem não me ama, o homem não me protege.
E aí Satanás começou a trabalhar na minha mente, dos 12 para 13 anos, sobre a minha sexualidade. Foi quando eu comecei a ter uma imagem distorcida do homem, uma imagem distorcida da proteção de Deus, uma imagem distorcida porque eu só sentia dor. Quando um homem se aproximava de mim, eu me sentia exposta, me sentia humilhada. E o meu pai trabalhava fora. E qual é o papel do pai? Proteger a família, prover para a família. E o meu pai trabalhava fora. Ali com 12 para 13 anos, Satanás começou a confrontar a minha sexualidade. E começou a trazer aquelas dúvidas do que era bom, do que era certo, o que Deus queria para a minha vida. Aqui, eu acredito que alguns estejam nessa faixa etária, de 12 para 13 anos. Não é uma idade para você decidir, para você tomar decisões do que é bom, do que é ruim, do que é gostoso. Não é. Mas eu comecei a me proteger com 13 anos. Foi quando eu comecei a ter alguns traços mais masculinos. Camiseta do Corinthians, sempre, toda a vida. Boné, bermuda e marruda. Cara fechada, baixinha folgada. E eu andava muito com os meus irmãos, os gêmeos e o meu irmão do meio. Então, comecei a desenvolver as atividades masculinas. Futebol, pipa, cavalo. Eu amava andar de cavalo no pasto. Fubeca. Todas as atividades inocentes de criança, mas a Fábia começou. E aí a Fábia já não era mais só a Fábia. Não, era Maria Homem. Aquela menina esquisita. Ah, aquela dali, não sei não. E aquela dali é para outro time, que é Corinthians. Aquela menina ali é estranha. E ali com 14 para 15 anos, na escola, todo mundo já começou a olhar, a paquerar, e a Fábia, nada. Todo mundo se arrumava, era vaidosa, toda bonitinha, e a Fábia, marruda, brava. E eu não conseguia verbalizar isso. Eu guardei essas questões por muitos anos. Eu não sabia expor, e a vergonha de expor ser julgada. Então, quando as minhas colegas me questionavam de eu colocar uma roupa mais feminina, mais decotada, eu usava meu pai. Eu falei, não, meu pai não deixa. Meu pai trabalhava fora. Não, meu pai não deixa. Não, meu pai não gosta que as filhas dele se vistam assim. De certo, alguma vez ou outra ele pode ter me corrigido, mas não que ele me proibia de ser a minha identidade de mulher. E ali, dos 14 aos 15 anos, naquele momento de paquera, eu comecei a ficar na dúvida do que eu gosto, o que me atrai, o que é natural aos olhos de uma mulher, o que é agradável, que você olha e fala, eu não sabia. A minha identidade foi perturbada. A minha identidade já entrou em crise. Todas as minhas colegas gostavam de um tipo físico. A Fábia não. Todo mundo é RBD, é a Sandy, e a Fábia é Corinthians, é pipa. Eram umas escolhas diferentes. Eu já estava com 14 para 15 anos. Quando as pessoas falavam, e os namoradinhos? Que namoradinho? Que namoradinho? Eu quero bola. Deixa eu pegar a bola. Por quê? Gente, no futebol, eu me sentia protegida. No futebol, além de eu ter o meu irmão do meio comigo, sempre comigo, eu tinha um bando de meninos que ninguém olhava para mim com maldade. Eles só queriam que eu tocasse a bola, que eu fosse para o gol. Então, ali era um ambiente que eu me sentia protegida. Eles nem imaginavam, mas ali eu me sentia protegida. E foi passando o tempo, essas questões foram tomando mais proporções até eu chegar aos meus 16 anos. Mas até eu chegar aos meus 16, e minha mãe? Falei pouco dela, né? A minha mãe estava em casa, dedicada à família, cuidando dos filhos, né, se esforçando para dar uma boa educação, e meu pai trabalhava fora.
Minha mãe sobrecarregada, tendo que dar conta da casa, tendo que dar conta da roupa, educação das crianças, alimentação. E eu, quando eu olhava para minha mãe? Quando eu sofri o abuso, a lembrança que eu tenho quando foi revelado o abuso é dos meus pais me levando para a casa de uma tia. Ó, fica aí e tudo bem. Essa é a lembrança que eu tenho do desfecho de um dos abusos. Então, quando eu estava ali na minha adolescência, eu comecei a olhar para minha mãe como uma pessoa distante. Porque no meu momento de dor, cadê a minha mãe? Eu fui para a casa da minha tia. E a gente coloca aí, há 16 anos atrás, 16, 20 anos atrás, era mais tabu do que hoje. Uma família expor que teve um filho ou uma filha que sofreu abuso, era vergonhoso. Hoje é tratado como deve ser, crime. Mas antes o tabu era tão grande que era tratado como vergonha, desonra. Os pais eram julgados. Onde estava o pai dessa criança? O que essa mãe estava fazendo que não viu a filha, não cuidou da filha? Então, hoje eu consigo compreender que eles também não sabiam lidar. Se doeu em mim, hoje eu sei que doeu muito mais neles. Mas a lembrança que Satanás gravou na minha mente era isso. Você não foi projetada. Você não foi desejada. E você não foi cuidada. Vocês entendem que da minha primeira infância até a minha adolescência, Satanás foi investindo. Você não é amada, você não é cuidada, você não foi projetada. E quando eu olhava para minha mãe, eu comecei a sentir raiva. Eu olhava para aquela mulher dedicada à casa, à família, ao marido, aos filhos, eu, raiva. Não recebia carinho, não recebia abraço, ela não falava que eu era linda, ela não me abraçava. E Satanás foi pegando isso e minando o meu coração. Ele foi ali, trabalhando a rebeldia, trabalhando a amargura. Porque não é que minha mãe não me amava. Hoje eu compreendo. Mas ela não sabia demonstrar, ou não teve tempo mesmo de demonstrar esse amor como eu desejava. Mas isso não quer dizer que ela não me amou. Porque afinal, eu cheguei aos meus 13, 14, 15 anos, ela cuidando de mim. Não tem como uma pessoa que não ama não cuidar. É que ela não sabia demonstrar. E eu, conforme eu fui crescendo mais marruda, mais chateada, mais brava. Comecei a ter uma distorção no meu caráter. A ponto da escola chamar minha mãe e falar, olha, tem que ver o que está acontecendo com essa menina. Todo mundo que chega perto dela, bate. Os gêmeos, uma belezinha, educado, calmo. Mas essa menina bate. Bate em homem, bate em mulher, é maior, é menor, folgou com ela, pronto. E minha mãe não entendia muito bem. E nem eu sabia expor. Quando alguém fala, por que você bateu? Porque eu quis. Por que você bateu? Mexeu comigo. Porque eu criei essa barreira. Se vai chegar perto de mim, é melhor eu afastar. Porque todo mundo que chegava perto de mim me machucava. E Satanás começou a trabalhar muito isso. Todos que se aproximavam de mim era para me machucar. Todos que tentavam se aproximar era para me machucar. E aí, na minha adolescência, foi passando, eu sentindo essa raiva, esse desprezo pela minha mãe. Aí, quando eu cheguei aos 16 anos, eu comecei a ter um sentimento. E aí foi um sentimento contrário. Um sentimento não natural. Comecei a olhar para as mulheres. De repente, aquela amiga muito querida, aquela amiga que eu tinha um carinho especial, já comecei a olhar com ela. Já comecei a observar o corpo dela. E Satanás começou ali, distorcer por completo a minha identidade. Eu já não era mais uma menina, ou eu era menina. Eu era uma mulher ou não era uma mulher. E ali ele começou a trabalhar essa questão. E hoje, as pessoas querem romantizar, né, a bissexualidade. Querem romantizar o lesbianismo, a homossexualidade. Mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês o outro lado da história, que começou nos meus 16 anos. Eu não vou romantizar isso para vocês, eu vou contar a verdade do que eu vivi.
durante aproximadamente um pouco mais de 12 anos na homossexualidade. Aos meus 16 anos, tendo contato com uma mulher 9 anos mais velha. Até então, era uma pessoa que eu admirava, uma mulher independente, uma profissional, e aquela admiração, e ela começou a me elogiar. E eu, bermuda, camiseta do Corinthians, cara fechada, e de repente eu sou bonita? De repente, Fá, você está diferente hoje? E esses elogios começou a ficar sutis. Começou a entrar com mais... Falei, ela está me elogiando? Homem nenhum me elogia, quando me elogia é estranho. Agora uma mulher está me elogiando. E com 16 anos, já era uma mulher? Eu já sabia o que eu queria da minha vida? Não, não sabia. Mas eu achava que eu sabia. E com o passar do tempo, na convivência com essa mulher, ela me fretando, eu comecei a desenvolver, comecei a ter um sentimento por ela. Aquela admiração já começou a virar uma paixão. Aquela admiração já virou uma vontade de estar junto, de permanecer junto. Nós trabalhávamos juntas e quando eu não estava trabalhando, eu queria estar junto. Comecei a ter obsessão pelaquela mulher. Porque ela me elogiava, ela reconhecia o que eu fazia, sutilmente me abraçava, sutilmente me agradava, e a minha mãe não. Eu comecei a olhar para aquela mulher e desejá-la. E com o passar do tempo, a gente foi se aproximando, a gente foi se envolver. Mas como eu disse para vocês, a minha mãe conheceu a Jesus, eu tinha 22 dias. A minha mãe me levava para a igreja, para a escola dominical. Eu estava na igreja com 16 anos, mesmo que dormindo no banco, mas eu estava. E eu sabia, eu já ouvia a palavra de Deus. Eu já ouvi falar de Jesus, eu sabia da verdade, mas eu ignorava. Eu pensava para mim, esse Jesus bom? Não, para mim ele não é bom. Esse que salvou, esse que morreu para o mundo, não, por mim ele não morreu, porque eu sofri todas as minhas dores na infância. E quando surgiu esta mulher, me dando carinho, me dando afeto, me elogiando, me reconhecendo, eu me senti amada. E aí eu entrei no dilema. Jesus, mesmo que eu não creia muito, que eu sei o que é pecado, sei o que é certo, o que é errado, ou essa mulher, essa paixão, o que eu estou sentindo, os meus pensamentos. E eu comecei a ficar nesse dilema. Eu era o certo e o errado, o pecado e o que era santo. E eu comecei, então, a ter algumas atitudes diferentes dentro de casa. Minha mãe percebeu que eu queria passar muito tempo com essa colega. Minha mãe percebeu que eu fazia muito para agradar. E foi passando os meses, aconteceu o primeiro beijo. E vocês lembram que eu gravei na minha memória que homem não era legal? Que homem não era agradável? E de repente uma mulher foi agradável, foi delicada, ela foi carinhosa. E ali naquele momento eu decidi então que eu ia viver aquele momento. Eu não sei como é que vai ser, eu sei que isso é errado, isso desagrada o Deus da minha mãe, porque era assim que eu chamava Deus, o Deus da minha mãe, o Deus lá da igreja. Não era o meu Deus, o meu Senhor, não, era o Deus da minha mãe. Foi Ele que curou ela lá da coluna, e eu estou aqui porque eu estou aqui. Ele me trouxe até aqui. Eu comecei com 16 anos, então, a me envolver com mulher. Essa mulher de 9 anos, mais velha, a gente teve um envolvimento onde ela me defraudou. O que é defraudação? A pessoa, ela desperta o sentimento, o interesse em você, mas ela não corresponde ao seu sentimento. É o poder de conquista. É o poder de falar, tenho você na minha mão. Defraudação é isso. E eu passei 4 anos da minha vida tentando conquistar uma mulher, tentando conquistar essa mulher. Entre um período e outro, eu comecei a conhecer outras pessoas.
E aí foi aflorando essa mistura de sentimentos, que eu já não sabia. Tinha hora, gente, que eu queria o Jesus da minha mãe, queria o Deus da minha mãe. Eu ia na igreja, eu chorava, falava: Deus, eu não sei qual o que vai ser da minha vida, eu sei que eu estou errada. Mas quando eu saía da igreja, eu falava: é hoje que eu vou matar a minha vontade. Eu ficava nisso, e a minha mente, o meu coração ficava dividido com aquilo que eu sabia, aquilo que era bom, com aquilo que eu ainda estava descobrindo. E quando foi passando o tempo, durante esses 4 anos, eu fui me afundando nessa paixão, fui cada vez me envolvendo mais, me sujeitando a condições. Se ela falasse a gente só vai ficar juntas se hoje você plantar bananeira no jardim. Eu ia lá no jardim plantar bananeira, porque aquela noite eu queria ficar com ela. E ela foi colocando condições, mas lembra, ela estava me defraudando, que ela não tinha interesse de ficar comigo, de me assumir, de ter um relacionamento, mas ela estava me defraudando. E eu fiquei 4 anos nesse estado, esperando uma migalha de amor, uma migalha de atenção, porque quando estávamos juntas, ela me elogiava. Quando estávamos juntas, ela me dava um carinho. Então, eu comecei a me humilhar para essa migalha de amor, para essa migalha de atenção. E nisso, Satanás começou a trabalhar a minha crise. Comecei a ter uma crise de identidade, onde eu já não sabia mais o que eu queria, onde eu já não sabia mais definir com os meus sentimentos. Porque quando eu pensava, as outras mulheres, não, eu quero esta mulher. E durante esses 4 anos, Satanás começou a trabalhar isso. Durante 4 anos, ele foi minando o meu coração, foi trabalhando o meu caráter, porque eu passei a mentir dentro de casa, passei a ficar mais rebelde dentro de casa. Minha mãe não podia olhar para mim. Meus irmãos, então, qualquer um falasse qualquer coisa, ou desconfiasse de qualquer coisa, eu era ignorante. Eu já não tinha mais parte com a minha família, porque eu queria aquela mulher. Eu comecei a imaginar uma vida diferente. Eu comecei a idealizar um relacionamento diferente daquilo que eu via dentro da minha casa, daquilo que eu tinha por perto. E naquela mulher eu coloquei as esperanças. E a palavra diz em Provérbios 4, 23, para a gente guardar o nosso coração, porque é do coração que provém a vida. E para quem eu estava entregando o meu coração? Para uma mulher desconhecida, para uma pessoa que estava me defraudando, para uma pessoa que me levava a mentir, a enganar. Eu estava entregando o meu coração. E durante esses 4 anos eu conheci outras pessoas, porque entre uma crise e outra, de eu ficar com essa ou ficar com outra, eu comecei a me envolver com outras pessoas, comecei a ir para conhecer os barzinhos, comecei a ter contato com a bebida, com o álcool, mesmo eu não sendo a favor, mas eu estava no meio da galera, eu tinha que participar, eu não podia ser a diferente entre eles. Eu estava ali, eu tinha que impressionar aquela mulher. Eu não podia agir como uma adolescente boba, apaixonada. Não, eu era independente. Eu já tinha moral para ficar com ela. E eu comecei a frequentar lugares que não foi tão bom. Comecei a conhecer pessoas, umas maravilhosas e outras não tão legais. E o meu caráter sendo destruído. Como eu disse, eu mentia, eu fingia, eu era cínica, rebelde. Minha mãe perguntava: Fábio, onde você vai? Não te interessa. Fábio, onde você vai? Eu vou logo ali. Fábio, onde você estava? Comecei a trabalhar. Eu já tenho minha responsabilidade. Eu comecei a afrontar demais a minha mãe. E com 16 anos, meu pai veio trabalhar na cidade. E mudou. Antes, meu pai trabalhava fora. Eu tinha meu pai a cada temporada. Eu tinha meu pai para algumas horas no final de semana. E, de repente, aquele homem veio morar comigo. Então, ele começou a pôr regras, que ele era autoridade na minha casa. Ele começou a ditar regras. E eu, rebelde, mentirosa, não queria, não aceitava. Ele falou: não, você mora aqui, você come e dorme debaixo do meu teto. É as minhas regras. E eu já tinha
esse sentimento contrário aos homens. E aí o meu pai, colocando o dedo na minha cara e me dando regras, depois de 16 anos, ele veio morar comigo. Quem ele acha que é? E assim eu olhava para Deus. Durante toda a minha trajetória de vida, o Senhor tentava demonstrar o amor dele por mim. Ele colocava pessoas, situações para demonstrar o amor. E eu falava, que Deus é esse? Está tirando comigo esse Deus? Que amor é esse? Amor é o que eu estou procurando. Amor é o que eu me sinto bem, é o que me deixa alegre. Mas esse Deus me ama? Que amor é esse? Que Deus é esse que agora quer aparecer na minha vida? Que Deus é esse que está aparecendo no meu pai, quer ditar regras? E dos meus 18 anos, a maturidade, 18, vou comprar minha moto, vou fazer rananã, bolololô, vou azarar todo mundo. Eu trabalho, eu tenho minha moto, eu sou dona de mim. Enquanto você morar debaixo do meu teto, comer o meu arroz e meu feijão, é as minhas regras. E nisso que eu entendia, cada vez que meu pai falava isso, vou embora. Aqui não é meu lugar. Nunca fui amada mesmo, nunca fui protegida. O que eu estou perdendo tempo aqui? Quero ir embora, eu sou do mundo, vou viver o mundo. E ali, aproximadamente dos meus 19 anos, eu de fato cheguei na igreja que eu congregava, cheguei para o pastor e falei para ele, não é para mim, não vou fazer de conta, não vou ficar pagando de santa aqui, fazendo cara de paisagem, eu saio com mulheres e eu vou viver essa minha escolha. E o pastor, ele falou, não faz isso, Jesus te ama. Eu falei, esse papo de novo, que Jesus me ama? Estou com 19 anos, nada muda na minha vida, nada acontece. E o pastor falou, não, Fá, fica com a gente. Eu falei, não. Nisso, eu fui assumir o meu primeiro relacionamento homoafetivo. A minha mãe não aceitou. E, como eu disse para vocês, eu e ela não tinha um bom relacionamento. Era um relacionamento conturbado, eu não respeitava ela, não me importava com ela. E quando ela soube, ela não soube lidar com a notícia. A Fábia, como uma mulher, a Fábia, não. O que o pastor vai pensar de mim? O que a igreja vai falar de mim? O que os meus vizinhos vão ver a Fábia chegando aqui? Vocês pegam que Satanás, ele sempre tentou trabalhar isso. Você é o último lugar, viu? Vem o pastor, vem a igreja, vem os vizinhos, você, né, continua sendo nada para sua mãe, viu? Ela não está preocupada com a sua salvação, ela não está preocupada se você vai perder a sua vida, não, ela está preocupada com o que os vizinhos vão pensar dela. Ela está preocupada se o pastor vai vir aqui bater palma e falar, e aí, Nadir, a Fábia agora é aquilo lá mesmo? Essa era a preocupação. E quando minha mãe teve essa reação, gente, eu afrontei ela no extremo. Dali minha mãe foi para ela, olha, eu não me importo com a senhora. A senhora quer me aceitar? Beleza, a senhora não quer aceitar? Eu sou dona de mim, eu já sei o que eu quero e eu vou viver isso. Momento algum eu me coloquei no lugar da minha mãe. Momento algum eu tive esse cuidado com ela. Não, eu desonrei. Eu desonrei minha mãe, desonrei meu pai, coloquei ali os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo aquilo que estava aflorando dentro de mim, mesmo ainda não sabendo definir o que era. Mas naquele momento, eu estava assumindo o meu primeiro relacionamento homoafetivo. E durou 9 meses. Em 9 meses, eu vi que o amor não é para sempre. Aquele amor romantizado, você é a mulher da minha vida, vamos construir uma família, agora é nós duas, vamos dar as mãos e bora. Não. Em 9 meses começou mentiras, em 9 meses começou a enganação, em 9 meses começou acusações e o amor acabou. Aí voltei para Jesus. Que Jesus que? Tanto de mulher que tem nesse mundo. Para que eu vou querer Jesus? Essa aí é só uma só, foi só a estagiária.
Não deu certo. Tem aquela mais velha ainda. Voltei atrás da mais velha. Mas aí já tinha passado aquela paixão. Porque eu comecei a conhecer lugares, pessoas, histórias e mais histórias. E Satanás trabalhando no meu caráter, ele investindo no meu caráter. E eu continuava a mentir, continuava a enganar. E continuava na confusão dos meus sentimentos. Eu não sabia nomear os meus sentimentos, eu não sabia nomear as minhas tendências. E quando foi passando ali dos meus 20, 21, conheci uma outra pessoa, e foi outra pessoa, e teve algumas pessoas na minha trajetória. E o meu caráter, não tinha caráter. Eu era completamente mentirosa. Para qualquer um. Não só dentro de casa, mas para fora, porque um pouco eu era corajosa, eu tenho uma mulher, mas para outros, não sei. O que você é, Fábia? Não sei, o que você quiser. O que você é para mim, Fábia? O que você quiser. Porque eu não tinha uma identidade, eu não sabia o meu valor, não sabia a minha condição. O que a pessoa quisesse que eu fosse, eu era. E eu comecei a me envolver com várias pessoas. E quando nós passamos a entregar o nosso coração para várias pessoas, o nosso coração começa a ser dilacerado. Ele começa a ficar comprometido. Começa a ficar dividido, porque o que é certo vira errado, o que é errado vira certo. Nisso, a cultura da sua casa já não condiz com a cultura da outra casa. O que a sua mãe falou, isso aqui é errado, o outro está falando, não, é certo, está tudo certo. Fala, você vai para o inferno. Não, está tudo certo, eu estou feliz. Fábia, isso daí não vem de Deus. Mas quem é Deus? Dos meus 16 anos até os meus 28 anos, eu ficava, quem é Deus? Quem é Deus? O Deus que me permitiu ser abusada? O Deus que me permitiu me apaixonar por mulheres? O Deus que me permitiu ser mentirosa, enganadora? O Deus que me permitiu ser irresponsável, que Deus é esse? Dos meus 16 aos meus 28 anos, eu tive algumas parceiras, tive alguns relacionamentos, e o meu relacionamento dentro de casa era completamente inativo. Não me importava com os dentro da minha casa. Se eles aceitavam, se eles não aceitavam, se eu estava expondo eles ou não. Não, era a minha felicidade. E o meu pai, como eu disse para vocês, passou a morar comigo, passou a ditar regras. E tem que trabalhar. Filha, você tem que trabalhar. Você tem que ter a sua responsabilidade. Comecei a trabalhar, comprei a minha moto. Eu sou independente, eu sou a Fábia. Enquanto você estiver aqui, comendo arroz e feijão, morando debaixo do meu teto. E eu comecei a ter raiva do meu pai. Eu falei, esse homem não estava aqui comigo em momento importante nenhum. E ele ditando regras, e Satanás começou a também trabalhar sobre eu e meu pai. E aí eu tenho uma irmã, a Fabiana, que eu sempre ouvi meus pais falar assim, princesa. Ah, a Bia é tão boazinha. Ah, a Bia não tem boca para nada. A Bia nunca soube ir para fora, nem sai. A Bia nem teve muitos namorados, e essas comparações, a minha irmã e eu. Falei, mas espera, eu não sou nada, ela é tudo e eu. E Satanás começou, a rejeição. Fábia, você não é amada, você não é querida, você não é importante, você não tem valor. E ele começou, gente, violentamente, a macetar, a bater nisso. E tudo o que eu ia fazer, eu era comparada com alguém. O meu irmão gêmeos, calmo, inteligente, ama a leitura, super dedicado. Aí as pessoas me comparavam com o meu irmão. Ah, a Fábia não sabe falar, a Fábia é bruta. Ah, o Fábio é tão educado. O Fábio é tão calmo para falar com ele. Mas a Fábia, menina ignorante, corintiana chata. Você sabe falar do Corinthians? O Fábio nem gosta disso. O Fábio estuda, o Fábio trabalha. Então, Satanás, ele investiu muito, gente, na crise de identidade, de eu não saber quem eu era, de eu não saber o meu valor, de não saber as minhas qualidades, de eu não saber a minha importância.
Aí eu pergunto para vocês lembram? Ele começou a trabalhar na minha vida com 13 anos. Quando eu comecei a olhar para as minhas colegas com uma certa malícia, com 13 anos, eu já estava com 28. Dos 13 anos aos 28. Ele trabalhando com comparações, com rejeição, com maldade, com mentiras. Como que eu cheguei aqui? Como que a Fábia chegou na igreja? Totalmente armada. Quando me falavam de vamos para a igreja, eu já pensava, aqueles crentes chatos, vão querer tirar demônio da minha cabeça, vão rodar minha cabeça. Não vou. Mas eu tinha saudade dos louvores, eu tinha saudade de quando eu participava das danças, quando eu participava do teatro, mas quando eu pegava, eu falei, não, é pecado. Não, eu vou para o inferno. Eu amo mulher, eu tenho desejo por mulher, eu vou para o inferno. Eu comecei a aceitar a condenação. E a palavra diz, em João 3,17, que Jesus ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas que por meio dele fôssemos salvos. E quando eu cheguei no meu último relacionamento, porque eu orava, gente. Quando a gente está no pecado, no lamaçal, na mentira, como eu disse, o que é certo passa errado, o que é errado a gente quer que dê certo. E eu falei assim, nada dá certo. Toda mulher que eu me envolvo já foi traída, já foi machucada, já foi enganada. Eu quero uma mulher que eu seja a primeira e única dela. E eu falei, bem irônica com Deus, Deus, me dá uma mulher? Me deixa ser a primeira mulher de alguém? E eu comecei essa oração enganosa. Comecei a querer negociar com Deus. Falei, aí Deus, o Senhor me ama. Estão dizendo que o Senhor me ama. E eu comecei a negociar com Deus. Eu falei, eu quero uma mulher que nunca tenha se envolvido com nenhuma mulher. Que eu vou amar, vou respeitar, vou cuidar, vou cortejar. Eu vou ser o homem, não, vou ser a mulher da vida dela. Porque Satanás, ele quer que a gente acredite que o errado é certo. Ele quer que a gente se esforce para o errado dar certo. E não tem como você fazer a coisa errada dar certo. E eu demorei para entender isso. E eu comecei essa oração. Eu fiquei um tempo, mesmo não gostando de Deus, mesmo não acreditando nele, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, e aí Deus, o Senhor está aí? Sabe como eu orava para Deus, gente? Eu não tinha reverência nenhuma com Deus. Eu chegava, eu estava andando na rua, eu estava na moto, eu ia fazer qualquer coisa e falava, e aí Deus? E aí, cara, qual é? Preciso trocar uma ideia rápida aí, que não estou gostando do que está dando na minha vida, não. E o senhor tem que fazer, viu? O senhor tem que fazer porque eu lembro que todas as coisas cooperam para o bem e eu sou do bem. Eu era ousada assim com Deus. Eu achava que Deus tinha a obrigação de me servir. E eu já estava com 25 anos. 25 anos. E eu comecei a exigir de Deus uma mulher. Falei, não, peraí, eu vou viver um romance, eu vou viver algo que vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Eu sei que não posso mentir, não posso trair, tem que tratar bem. E eu comecei. E Satanás ouviu essa oração também. E Satanás não queria que eu estivesse aqui. Desde a minha concepção, ele não queria que eu nascesse. Minha mãe passou 8 meses no hospital, correndo o risco do aborto. Quando eu nasci com problema no coração, só eu fui para a incubadora, meu irmão estava livre. Fiz um tratamento no coração até os 15 anos. Satanás, ele tentou todas as formas de tirar a minha vida, de invalidar. A Fábia não tem valor. Ele tentou pesadamente, muito, a colocar esse título, sem valor, sem importância nenhuma. Se a Fábia morrer, está ótimo. Foi esse rótulo que Satanás colocou no meu coração. Você não tem valor, você não é importante, você não é amada, você só é mais um que... Sua mãe engravidou, você teve que nascer, né? Engravidou, tem que nascer.
E ele investiu muito isso. E aí, quando ele ouviu essa oração, ele pensou, ela quer uma mulher desse jeito. E aí eu conheci uma pessoa totalmente diferente do que eu já tinha me relacionado, do que eu já tinha me apaixonado, e começou a atender a esses critérios. Nunca tinha envolvido com uma outra mulher, era uma pessoa discreta, uma pessoa comportada, educada, inteligente. E eu pensei, agora vai dar certo. Essa é quase de Deus, porque é pecado. Eu era muito irônica até mesmo com Deus, era muito sarcástica até mesmo com Deus. E quando eu passei a me relacionar com essa pessoa, meus pais não aceitavam o relacionamento. Meus pais não aceitavam. De repente, para não me ver andando de madrugada, para não me ver perdida no mundo, eles falaram, melhor com uma aqui dentro do que a gente nem saber onde ela estava. Porque quando eles me ligavam, quando minha mãe queria saber de mim, eu mentia ou nem atendia o telefone. E aí eles falaram, melhor aqui dentro, mesmo errada, do que lá fora, a gente não sabe onde ela está. E eu passei a viver esse relacionamento errado, tentando ele dar certo. E Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Não é que em momento algum Deus aprovou esse relacionamento, mas Ele tinha um propósito para cumprir através disso. Se essa era uma condição, Ele permitiu. E quando foi passando o tempo nesse último relacionamento com essa pessoa bacana, aí eu pensei, vou casar. Eu vou casar. Com essa daí vai dar certo, eu vou construir minha família, vou ressignificar a minha história, e eu vou ser diferente, vou ser muito feliz. E a gente começou a conversar. Vamos casar? Tinha casa? Né? Diferente do Mateus, que falou que para casar tinha uma casa. Não tinha casa, não tinha finanças, não tinha maturidade. Morava com os meus pais, dependia dos meus pais, mas eu ia casar. Eu quero casar com essa mulher. Vocês estão vendo que Satanás cega? Ele invalida todos os valores de Cristo, ele coloca assim, não, faz do seu jeito. Faz do seu jeito, que do seu jeito vai dar certo. Você está na força dos seus braços, você não precisa de Deus. Para que Deus? Você sabe trabalhar, você sabe namorar, você sabe fazer as coisas, faz na força do seu braço. E quando eu e essa mulher, começamos a cogitar a ideia de procurar casa para comprar ou alugar, a gente começou a cogitar a ideia de juntar a grana para a gente poder sair da casa dos meus pais, porque os meus pais não aceitavam, mas ela chegou a morar comigo, debaixo do teto dos meus pais, 2 anos. Imagina para um pai e para a mãe que não aceita, ele se sujeitar a isso, não é amor? E eu bater no peito, meu pai com a minha mãe não me ama. Eles se sujeitaram a algo que para eles era humilhante, era vergonhoso, mas eles se sujeitaram, porque eles falavam, não, melhor ela aqui do que a gente não saber. E quando eu comecei a cogitar a ideia de me casar com essa mulher, de ir lá e legalizar a nossa união homoafetiva, ela foi convidada por uma amiga. Aleatoriamente encontrou a pessoa, não me recordo aonde, e a pessoa convidou ela para ir para a igreja. Vamos fazer uma visita, eu estou no Ministério da Fé Cristã, vamos lá, vamos fazer uma visita, faz tempo que a gente não se vê, você não vai... A hora que ela me falou, amor, vamos na igreja? Gente, a minha vontade era socar a cara dela ali mesmo, né? Falei, igreja? A gente vai casar, mulher. A gente está fazendo planos de uma vida e você vai pôr Deus no meio e vai dar errado. Toda vez que Deus entra na minha vida dá errado, aí você vai pôr Deus. Não, é só uma visita, eu vou ver minha amiga. Faz tempo que a gente não se encontra. E ela me convidou. E eu falei para ela, tá bom. Você quer esse negócio de igreja? Eu não vou ser contra. Salvação individual, né? Eu aprendi isso lá na escolinha dominical. Que quem aceita Jesus é salvo por ele mesmo, né? Aí eu falei, eu te levo e eu te busco. E para mim está tudo certo. Não, mas eu quero que você me acolha. Não, eu te levo e eu te busco. Eu não vou ser contra de você buscar esse Deus aí agora. Você quer pôr Deus na sua vida? Eu não vou ser contra.
mas eu te levo e te busco. E assim ela começou a frequentar a igreja. E nisso a gente foi visitar outras igrejas, porque né, foi numa igreja, vamos em outra. Lá está a amiga dela que vai ficar falando de Jesus para ela, convidou ela para a célula. Que célula, gente? Eu não quero saber de célula, eu vou procurar minha casa, eu quero casar. E aí fomos visitar outros ministérios. Mas Deus, ele não faz nada por engano. Eu já estava com meus 26 para 27 anos. Eu estava prestes a dar um passo importante na minha vida, que é o casamento. E mesmo estando no pecado, na mentira, eu queria fazer o errado dar certo. Eu queria oficializar aquele relacionamento. Queria honrar ela como minha mulher. Então, Jesus chegou nesse momento. Ele falou, você quis, você teve, mas agora é a minha vez. E como Deus fez isso? Teve algumas situações que me trouxe para a igreja. Precisei acompanhar ela na igreja, Jana. Falei, que situação é essa que está tendo aí na igreja? Quem falou que minha mulher é bonita? Foi uma questão de ciúmes. Eu decidi vir para a igreja. Uma questão de ciúmes. Alguém elogiou e ela me contou e eu falei, peraí, ela tem dono. Usava um bambolê, gente. Não era uma aliança não, viu? Era um bambolê no dedo. Eu falei, como que o cidadão não enxergou aquele bambolê no dedo? Cheio de... Quando a gente foi buscar aliança, falou, não quero nada muito exuberante, nada com cristal. Eu bati o olho de 7 milímetros, assim, cheio de cristal. Para a pessoa olhar de longe e falar, cada ali tem proprietária. E aí, por uma questão de ciúmes, eu vim na igreja. E Deus, ele é incrível. Que na primeira vez que eu pisei na fé cristã, a primeira ministração, eu lembro que o pastor Alberto ministrou, foi sobre perdão. Coincidência? Deus ministrar perdão para uma pessoa que é rebelde com a família, que tem raiva do pai, que tem raiva da mãe, que tem raiva do universo? Perdoar aquele que me machucou na primeira infância? Perdoar aquela mulher que me defraudou? Perdoar os homens que tentaram me molestar? E o pastor ministrou sobre perdão. E eu fiquei revoltada. Falei, perdoar. Esse pastor não sabe nem o que está falando. A vida dele deve ser fácil. Ele está falando de perdão desse jeito, que é uma decisão. Uma decisão, eu decidi perdoar. Gente, eu saí com tanta ira daqui, que eu fui orar de madrugada. E eu falei para Deus, eu não sei esse negócio de perdoar. Porque para mim perdoar qualquer pessoa, eu tenho que perdoar o Senhor. Eu nem amo o Senhor, nem sei quem é o Senhor. E eu trabalhava muito isso. Satanás, ele trabalhou muito de... Eu não conseguia enxergar Deus como meu pai, porque eu não enxergava meu pai terreno. E como que eu ia perdoar a Deus se eu não perdoava meu pai? Como que eu ia perdoar alguém se eu não perdoava minha mãe, aquela que me ama, que dedica a sua vida a mim? E aí foi passando as situações, e eu comecei a vir para a igreja. Mesmo não gostando. Mesmo o pastor ministrando alguma coisa aqui, e eu no meu coração, eu no meu lugar, ficava, até parece que é fácil. É tudo lindo para esse pastor. Eu falava, tudo lindo para esse pastor, né? A vida dele é linda. Gente, eu com o meu coração totalmente fechado. E foi passando, mesmo assim, eu continuei vindo. E eu fui convidada para a célula. O meu líder de célula trabalhava comigo na época, e ele me convidou para a célula. E eu pensei, vou chegar na célula de mão dada com a mulher lá, vamos torcer o nariz, vamos falar, peraí, lésbica aqui não, peraí, de mão dada com mulher na célula, não, agora eu vou chegar lá, vão me reprimir, né, vão me repreender, eu vou falar, essa igreja não me aceita, eu vou embora. Gente, Deus nos ama tanto, Ele nos ama que Ele não olha o nosso pecado. Ele não olha a nossa condição, Ele nos olha. E a palavra diz que nada passa despercebido dos olhos do Senhor. E a Fábia, toda armada, toda machucada, toda cheia de mãe ali, Deus só estava ali, a Fábia. E quando eu cheguei na cela, eu fui acolhida. Ninguém torceu o nariz, ninguém apontou o dedo, ninguém colocou uma condição para eu estar ali. Todo mundo falava, seja bem-vinda. Senta aqui. Você quer uma água? Já vai começar a célula, fica à vontade. Precisar ir no banheiro, o banheiro é ali. Eu fui tão constrangida, fui tão bem tratada que eu quis voltar. Aí eu pensava, igreja, pastor, gente, uma luta como o nosso pastor.
uma luta. E eu pensava, mas se eu ir na cela, tem aquele pastor, né? Essa cela é daquele pastor. E a Jana, ela foi e me levou a tomar um café. A Jana me convidou para me conhecer, né? Já fui na cela, estou na igreja, ela me convidou para tomar um café. E aí fez umas perguntas, eu ali tomando café, sorrindo. Eu falei, tá, legal essa mulher aí, né? Mas aquele pastor... E eu fiquei, gente, por 8 meses resistente ao nosso pastor. Por 8 meses eu não queria olhar para Jesus com amor, porque eu estava olhando para o homem, porque o homem é quem me machucou. Então Satanás ele vai distorcer a sua visão, ele vai distorcer os seus sentimentos, ele vai distorcer aquilo que é agradável naquilo que é desagradável. E quando eu olhava para o nosso pastor, eu não queria olhar para ele, eu não queria receber amor de um homem de Deus, eu não queria receber nada da parte de Deus. E quando eu comecei a me envolver com a igreja, passado 8 meses, e a minha companheira, o pastor fez um apelo, ela veio na frente, se reconciliou com Jesus. Eu pensei, perdi, né? Se reconciliou com Jesus ali, foi lá na frente, né? É complicado agora, né? Com Jesus, estreitou um pouco. Mas aí chegou em casa, continuou normal. Isso foi um tempo, mas aí teve um dia que o pastor ministrou novamente sobre perdão. Depois de alguns meses. E Deus não trabalha com coincidência. Deus não trabalha com acaso. E no final da ministração, o pastor fez o apelo. Se alguém queria se reconciliar com Jesus. E ele sempre falava no apelo, você que quer aceitar Jesus aí do seu lugar, faça essa oração comigo. Jesus te ama, não sei o quê. E nesse dia ele falou, você que veio aqui contra a sua vontade e quer voltar para Jesus, você sabe que eu estou falando com você. Sabe aquela voz que é o Espírito Santo aqui? Tipo, oi. Gente, essa noite não teve como. O Senhor já tinha marcado a data e o horário comigo. Eu fui à frente, quebrantada. Toda essa muralha que vocês veem aqui, né, que não é pouca, toda essa estrutura, eu cheguei assim, marrenta, né, resistente ao homem de Deus. E a hora que ele falou, o que foi, filha? Palavra que eu não conhecia, filha. Vocês lembram que eu era taxada como a Maria Homem, a estranha, a menina que não para quieto? Meu pai tinha mais quatro filhos para tomar conta, né? Ele me chamar de filha era uma palavra que eu não conhecia. Não me soava bem essa palavra. E quando o pastor falou, o que foi, filha? Gente, eu não sei nem dizer o que eu respondi para ele. Só sei que eu comecei a chorar. Chorar. Eu nem sei porquê. Mas Deus começou, e o pastor começou a ministrar na minha vida. Era para mim, eu vim na frente com um apelo de reconciliação. E o Senhor começou a ministrar algo ali na minha vida. E o pastor Alberto me abraçou. Ele me abraçou e chorou comigo, orou por mim. E aí vocês pensam, ela ficou de bem com Jesus? Não. O nosso coração ele é enganoso. Nosso coração ele é minado por situações, por divergências, e desde a minha infância até a minha vida adulta, Satanás ele investiu contra a minha vida, ele investiu contra meus sentimentos e emoções. Só que dessa situação, chegou na madrugada, eu fui dormir com a minha companheira, tudo certo, vamos dormir, demos um beijo, vamos dormir. Só que chegou de madrugada, não dormia. Eu acordei ela. Gente, eu acordei chorando. Fazia muitos anos que eu não chorava. Minha mãe sempre falava, essa menina ruim aí nem chora. Essa menina estranha, essa menina... Gente, tudo. Para minha mãe, até hoje, dependendo do que você vai falar com ela, essa menina é estranha. Hoje eu sou estranha para Jesus. E aí, eu comecei a chorar, gente. Naquela madrugada que eu comecei a pedir perdão para Deus. Vocês lembram que eu tinha me reconciliado com Jesus no culto? E eu dormi com a minha mulher.
Eu falei para Deus, Deus, eu tô aqui. Ela tá aí dormindo. Eu vou acordar ela e vou dar a notícia que o senhor me pegou. E o senhor vê aí como é que vai fazer, viu? Porque ela tá aqui, as coisas dela tá aqui. A nossa vida financeira tá meio que junto, já tá tudo junto e misturado. Mas se é da parte do Senhor, eu vou me sujeitar a isso. Eu não sei nem como que vai ser, nem no que vai dar, mas eu quero o Senhor na minha vida. E quando eu acordei ela meio assustada, né? Me viu chorando. E eu falei para ela, amor, eu amo você. Queria muito ficar com você, mas hoje eu decido, hoje eu quero Jesus também. E você e Jesus na minha vida não dá, né? E ela meio com sono, meio confusa, assim, eu estava orando há 1 mês, porque sozinha não tenho força. E eu não queria te machucar. Você já foi muito machucada e eu te amo. Mas eu também não quero mais ficar nessa condição de estarmos juntas, estando na igreja. Isso eu falo, gente, de 8 meses. A gente estava 8 meses no ministério. Momento algum eu me senti constrangida no ministério. Momento algum eu fui ofendida no ministério. Foi todo o trabalhar no tempo de Deus. Sendo assim, a gente conversou nessa madrugada, oramos. Foi a primeira oração em casal. Nós oramos. E eu falei para ela, e agora? Ah, fala com a Jana. E aí a gente procurou a Jana e falamos para ela, Jana, a gente quer estar junto, mas não pode. E a gente se ama sim, mas por obediência a Deus a gente quer renunciar ao nosso relacionamento. Gente, foi a decisão mais difícil, porque pela primeira vez eu estava em um relacionamento, entre aspas, saudável, feliz, minha vida fluindo naquilo que eu acreditava que era uma verdade na minha vida, e de repente eu abri mão daquilo que por tanto tempo eu quis, por tanto tempo eu procurei, e de repente eu estou sendo feliz, estou sendo amada, estou sendo respeitada, e chega Deus e fala, chega, né? E aí quando a gente conversou, abrimos para a Jana nos instruiu. E gente, eu não fui constrangida nessa igreja. A Jana não falou assim, caiu na realidade, filha? Agora não vai mais para o inferno. Não falou isso, não. A Jana nos abraçou. Ela nos abraçou e ela falou, eu lembro perfeitamente o dia que você falou para nós, não vai ser fácil, mas se vocês decidiram por amor a Jesus, Ele amou vocês primeiro. E isso me marcou. Ele amou vocês primeiro. Pela primeira vez eu estava sendo constrangida, mas mais do que eu esperava, porque a gente espera a condenação. Eu esperava, sempre esperava a reprovação, né? A reprova, a comparação. E quando a Jana falou assim, vocês escolheram, mas Ele amou vocês primeiro, ali eu senti paz no meu coração. Resumindo, só já para finalizar, não foi fácil. Como eu disse para vocês, eu estava em um relacionamento, entre aspas, feliz, um relacionamento errado que estava dando certo, naquela perspectiva de engano e de mentira de Satanás, aquele era o meu melhor relacionamento. E eu abri mão disso por amor a Cristo, um Cristo que por muito tempo eu me recusei a aceitar na minha vida. E aí passou meses até a gente realmente se desligar, se desvincular, e a gente, de fato, se separar. E a gente teve toda a acolhida, todo o acompanhamento dos nossos pastores, da nossa liderança. Gente, independente do que vocês estiverem passando, tem alguém para caminhar com vocês. Sabe? Se vocês ainda não conseguem chegar nos nossos pastores, tenham um líder ou tenha uma pessoa de referência que possa caminhar com você. E durante todo o meu processo, como eu disse, eu estou aqui na igreja há um pouco mais de 7 anos. Faz um pouco mais de 3 anos e 4 meses que eu ando em liberdade, sem pecado. Faz
aproximadamente aí um pouco mais de 3 anos que Satanás não me fala mais, que eu não acredito mais nas mentiras de Satanás. Há 3 anos que eu ando em liberdade do pecado, ainda que Satanás me acuse, ainda que Satanás queira investir contra a minha vida, contra as minhas emoções, ainda que ele tenta trazer na minha mente aquilo que ele um dia falou que foi verdade, ainda que ele tenta trazer sobre mim a condenação do mundo, hoje eu sei que eu sou filha amada. Hoje eu sei que Cristo morreu sim por mim na cruz do Calvário. Hoje eu sei sim que aquele sangue também me lavou, que aquele sangue também levou, que Jesus levou sobre si os meus pecados na homossexualidade. Hoje eu sei que a tendência, que a tentação, porque, gente, você sentir uma tentação não é pecado. Mas você escolher ceder à tentação é pecado. E hoje, todas as vezes que eu me sinto vulnerável, todas as vezes que eu me sinto enfraquecido, eu procuro. Hoje eu sei que eu tenho um pai na fé. Há 3 anos e 4 meses atrás, eu tive uma queda. Eu vinha caminhando bem com Jesus, sendo discipulada, sendo acompanhada, e eu tive uma queda. E tem uma diferença, você ter o ato de pecar, e você ter uma vida de pecado. Eu tive um ato de pecado, eu tive uma queda. Eu fiquei com uma mulher. E isso veio... Quando nós não confessamos os nossos pecados, a palavra diz que nosso teto é de vidro. E o Senhor traz luz. Que as luzes e as trevas, elas não andam. Onde há luz, não há trevas. E mesmo eu tentando fingir, seguir a minha vida, mas eu caí. E veio a exposição. Quando veio a exposição, nossos pastores nos chamou lá na sala e eu era totalmente fechada com o pastor. Como eu disse para vocês, ele ministrava, meu coração era quebrantado, eu amava Jesus, mas eu olhava para ele com raiva. Porque eu não conseguia amar meu pai, eu vou amar um pastor? Quem é esse pastor? E há 3 anos e 4 meses atrás, quando houve essa exposição e eu precisei confessar, e lá na sala, o pastor, ele se levantou, ele chamou nós, hoje eu tenho essa maturidade, ele queria esclarecer as situações, ele não estava me julgando, ele não estava me colocando uma condenação. Satanás me condena ao inferno, mas não, Jesus, ele me traz para a luz, para que, como diz a palavra em João 10:10, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E naquele momento o Senhor está me dando a oportunidade de viver uma nova vida, sem mentira, sem condenação, sem fingimento. Jesus estava me levando naquela sala para dizer, Fábia, até aqui você caminhou sozinha, até aqui você fez na força do seu braço, até aqui você foi a dona de si, mas agora você é minha filha e eu vou colocar essas pessoas para caminhar com você. Vou colocar essas pessoas para cuidar de você. E o pastor Alberto, ele lidando com toda aquela situação, eu muito resistente a ele. Eu lembro que ele se levantou e veio me abraçar. Eu falei, não, um abraço falso agora? Vai me abraçar? Eu fiquei muito resistente, eu saí da igreja brava, gente, muito brava com a exposição. Quando eu digo exposição, porque chegou até o pastor e a Jana, não, que chegaram no altar e falaram, a Fábia caiu. Não, não fizeram isso não. Foi lá na sala, foi o tratar. Porque quando a gente é filho, os pais chamam na sala. E quando teve essa situação, eu fiquei muito revoltada no meu coração. A minha líder de célula ficou muito preocupada, porque ela sabe do meu nervosismo, do meu sistema, do jeito que eu sou sistemática. E ela passou 2 dias ela falando comigo, Fábio, conversa com o pastor. Agora você está mais calma, você pode conversar. Eu falei, eu não quero. Não quero, ele já sei o que ele vai falar, já sei o que ele vai me dizer. E passado 2 dias, por orientação dela, eu ainda resistente, eu decidi conversar com o pastor. E eu mandei uma mensagem para ele. E de pronto, o pastor falou mais uma vez, filha. Ele não me chamava de Fábio, ele me chamava de filha. Porque ali eu não estava em condição de pecadora, não estava em condição de condenada como Satanás. Eu estava na condição de filho. E filho, quando erra, o pai e a mãe traz para perto, corrige e ama. E o nosso pastor, ele foi, e nós, naquele momento, eu abri meu coração,
E a gente teve uma conversa muito franca. Ali eu me despi na frente dele, coloquei tudo o que eu pensava, todos aqueles sentimentos contaminados, toda aquela resistência que eu tinha no meu coração. E o pastor fez a seguinte pergunta para mim: tá bom, Fá, você aceita que agora eu seja seu pai? Você aceita que agora eu caminhe com você? Porque você está na igreja há 4 anos, mas eu não sou seu pai na fé. Há 4 anos você não deixa eu cuidar de você. Você aceita que eu ame você? E ali, gente, quebrou. Eu não tinha argumento para tratar com o pastor. Não tinha como eu falar, não me ama mais. Porque tudo que eu fazia era para chamar atenção, para ser amada, porque eu só queria receber um amor mesmo. E o pastor, ele me acolheu, e nós, a partir dali, começamos a caminhar de perto. A liderança também, a gente começou um trabalho, aí eu fui estudar, fui compreender melhor sobre a homossexualidade, fui compreender melhor as raízes das minhas dores, fui compreender as dores da minha alma. E passado alguns meses, desculpa, me engano, passou algumas semanas, eu fui falar com meu pai e com a minha mãe, porque o pastor falou assim: filha, você caiu, você desonrou seu pai e sua mãe. Você tem que fazer o caminho de volta. E durante toda a minha vida, eu desonrei meu pai e minha mãe. Durante toda uma vida, eu não estava interessada, preocupada com o que eles pensavam sobre mim ou com o que eles se importavam. E quando o pastor falou: Fábio, filha, você vai ter que fazer isso. Eu fiquei resistente, falei: não quero, meu pai vai me julgar, vai falar um monte. A pessoa já nem está mais na minha casa, e como que eu vou fazer? Mas teve um dia, eu saí da reunião aqui da igreja, e os meus pais eu não tinha o hábito, o acesso no quarto deles. E eu saí da igreja, cheguei em casa, a porta deles estava aberta, do meu quarto tem um corredor para o quarto dos meus pais. E eu só ouvi o Espírito Santo falar: vai. E eu fui no meio do corredor, eu parei e falei: meu pai nem entende nada de igreja, caminho de volta, honra, desonra, ele nem entende esses princípios. E o Espírito Santo falou no meu coração: vai, faz a sua parte. E, gente, eu fui. Eu entrei no quarto dos meus pais tremendo. Eu que sou toda fortona, eu entrei tremendo. E como eu tinha uma visão distorcida do amor dos meus pais, eu peguei meu celular, coloquei para gravar um áudio e falei assim: eu vou gravar, porque ele vai me xingar, vai me humilhar, vai pôr o dedo no meu nariz, e depois eu vou falar para o pastor aí, fui lá fazer o que o senhor pediu, fui lá obedecer, e aí o que deu? Porque o senhor não conhece minha família. Mas, para surpresa, o senhor já tinha marcado um tempo e um horário para eu conversar com meus pais, e eu comecei a confessar. Comecei pedindo perdão, falei: pai, mãe, eu pequei contra Deus e pequei na nossa casa, desonrando vocês. Eu caí em tentação, caí no pecado. Vocês sabem que eu não tenho mais relacionamento com a pessoa, mas eu vacilei, a gente caiu, ficamos, e aconteceu. O pastor está sabendo, a liderança está sabendo, e eu quero confessar isso para vocês. Gente, essas poucas palavras, eu não conseguia falar com meu pai, eu não conseguia olhar para o meu pai. E ele me pegou, eu estava em pé, ele estava na cama já, ele sentou e ele abriu os braços. E ele abriu os braços e ele falou: vem cá. E ele falou assim: deixa eu te amar. Quem tinha me falado isso antes? Nosso pastor. E ali ele falou: deixa eu te amar. Desde que você nasceu, eu te amo. Você acha que eu não te amo? Você acha que você não é importante? Você acha que só a sua irmã é minha princesa? Mas você também é minha princesa. Aí meu pai me abraçou e começou a liberar palavras de amor na minha vida. Ele começou a liberar palavras de amor.
E eu lembro, gente, eu estava em pé, daqui a pouco eu estava deitada na cama com ele. E eu não tenho lembranças da minha primeira infância do meu pai me abraçando, do meu pai me beijando. As lembranças que eu tenho é do meu pai dando ordem. E aí meu pai me abraçou. Eu fiquei na cama na condição de bebê. Sabe quando você se encolhe? Quando a gente pega uma criança no colo, a criança se encolhe e repousa a cabeça? E foi algumas horas ali. Meu pai declarando palavras de vida, palavras de amor e me pedindo perdão. Ele falou: me perdoa se eu não sei te amar como você gostaria de ser amada. Me perdoa se até hoje eu não fui o pai que você queria que eu fosse. E a minha mãe chegou junto, ela já de um jeito mais diferente, mas ela também percebeu, teve a percepção ali do momento, e ela começou a dizer: filha, é isso aí que seu pai está falando. É isso aí que seu pai está falando, a gente te ama, você que é ruim. Esse é o jeito dela de fazer o concerto, gente. E ela falou: você que é ruim, mas a gente te ama desse jeito, e você é diferente sim, mas você é diferente porque Jesus te escolheu. E naquela noite, eu com o celular gravando, gente, para chegar no pastor e falar: aí, ó, que homem ruim. Não, o pastor viu que meu pai me ama, e ele me ama. E é a partir daquele momento, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Filha, eu tenho muito orgulho de você. Você é um fruto precioso do Senhor. Eu agradeço a Deus por Ele ter ouvido as nossas orações e por você estar aqui.